seu direito. Olha, estou aqui com a doutora Simone, ela é advogada, professora também na Fadiva, só faz direito quem faz Fadiva, não é isso? Isso mesmo. Prazer estar te recebendo aqui mais uma vez, viu? Prazer Olha, é nosso. vamos falar aqui a respeito do pessoal que está agora nesse momento, que vem aí uma novidade que vai nos ajudar, não é isso? Sim. Eu vim hoje falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma legislação que existe desde 2018, mas que vai entrar em vigor provavelmente no próximo mês. Houve uma medida provisória que tentou adiar para janeiro de 2021, mas ontem o Senado não aprovou e deve seguir para a sanção do presidente da República, e isso vai mexer com consumidores, com trabalhadores e com os empresários. Os dados das pessoas que ficam nas empresas, e se isso vazar agora, por exemplo, o CPF, documentação, onde mora, tal coisa e tal, por aí, bem popular. Se cair agora na rede, culpada é a empresa, é isso? A lei estabelece o conceito de dados pessoais, são dados das pessoas, não pertencem às empresas que coletam esses dados, são dados que pertencem ao cidadão, e as empresas, elas então têm o dever de proteger esses dados. Se elas acessarem esses dados, se você preencher um formulário e fornecer para a empresa, ela se torna responsável por aquele dado. A legislação diferencia e traz um conceito de dados sensíveis, que são dados ligados à liberdade religiosa, a opiniões políticas, né, opiniões filosóficas, a questões médicas de saúde, que são ligados à privacidade, que devem ser protegidos em especial pelas empresas, porque o vazamento desses dados pode gerar discriminação, né, pode gerar prejuízo para as pessoas, e isso tem que ser combatido, e é dever de todos proteger os dados que são da pessoa, repito, e não das empresas que obtêm esses dados, muitas vezes através do preenchimento de cadastros, né, que a gente faz numa compra online. As compras podem ser também físicas, um cadastro de papel. A legislação se aplica tanto aos cadastros feitos pela via física de papel, quanto para aquelas compras eletrônicas, preenchimento de dados eletrônicos. Tá certo. Muita gente está acompanhando aqui o alerta. É um momento que isso vai mudar a forma da gente viver. A gente vai ter mais privacidade, não é isso? É uma mudança de cultura. A legislação busca fazer com que se entenda que esses dados pertencem ao indivíduo, são pessoais e a eles pertencem. Então, o Brasil é o segundo país do mundo em que as pessoas mais se expõem nas redes sociais, né? E muitas vezes elas não percebem que essa exposição gera uma violação ao seu direito de privacidade e intimidade. Elas não precisam expor os seus dados. Se elas quiserem, né, se as empresas solicitarem, elas têm que ter um consentimento expresso, né, do cidadão, daquela pessoa. Esse consentimento pode ser revogado a qualquer momento, e isso vai valer assim que a medida provisória for sancionada pelo presidente da República. Provavelmente a partir de setembro já devemos ter as adequações tanto, né, das empresas e dos órgãos públicos, quanto dos cidadãos que já vão poder passar a exigir esses direitos. Tá certo. Outra coisa, nós vimos essa semana aqui na região que vazou dados de pessoas com a Covid-19, ou a pessoas que foram contaminadas, e isso já cairia no crime aí, né? Sim, é muito sério, isso pode gerar consequências, né, relativas a preconceito, à exposição das pessoas. São dados que devem ser geridos com muito zelo, são considerados dados sensíveis, né, e isso pode gerar responsabilidade sob o ponto de vista administrativo. As multas que podem ser aplicadas às empresas foram adiadas para agosto de 2021, mas são multas extremamente pesadas, podem chegar a 2% do faturamento, é uma coisa que está assustando bastante as empresas, mas é importante que elas saibam da sua responsabilidade. Se elas têm a informação, se elas solicitam a informação, elas têm o dever de proteger essa informação. É isso, olha, muita gente ligando aqui na TV fala que isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque a senhora já viu, eu já vi também, às vezes a pessoa fala, mas compraram aqui, mas eu não comprei.
né? Não foi eu que comprei, né? Aí entra nessa... Não, porque alguém pegou os seus dados e agora a empresa... E como é que fica a situação, por exemplo, tem uma loja grande, né? E trabalha muita gente na loja. Aí algum funcionário passa esses dados. A empresa é responsável, é isso? A empresa é responsável. Ela é responsável por tutelar aqueles dados que ela recebe do seu consumidor. As empresas pequenas, né, pequenos comércios também devem se preocupar porque elas têm dados dos seus empregados e elas são responsáveis por aqueles dados. É importante dizer que a regra geral exige o consentimento para fornecer esse dado. A lei prevê como regra geral um consentimento. Então, aquele aceite que a gente aperta no aplicativo, Sim. né? Eu aceito toda a política de privacidade. E aí você, através disso, você então permite o compartilhamento de dados, seus dados pessoais com aquela empresa, ela vai gerando um perfil de consumo, um perfil seu. Né? O Netflix faz muito isso, as redes sociais fazem. E a gente tem que tomar cuidado para não pôr também tudo nosso na rede social, né? Sim, apenas aqueles dados necessários e legítimos devem ser pedidos pelas empresas, porque quanto menos dado também, menos ela vai ter que gerir, né? E pelo cidadão também, ele tem que saber que ele só deve fornecer os dados extremamente necessários. Se houver necessidade, a partir da vigência da norma, é possível pedir para que os dados sejam apagados. Você, a qualquer momento, pode revogar o consentimento que foi dado. É possível pedir a retificação, a correção desses dados. E é muito importante que as pessoas tenham conhecimento desses direitos que estão sendo resguardados por essa nova legislação. Hoje nós vivemos num ambiente digital e os dados têm sido tratados e têm sido divulgados com muita facilidade e a gente precisa saber como lidar com esse novo mundo. A legislação vem para estabelecer uma norma igual em todo o país e estabelecer critérios e paradigmas para que as empresas e as pessoas possam agir no seu dia a dia. Tá bom, quero agradecer a presença. Deixa eu quebrar só o protocolo aqui rapidinho. Doutora, eu gostaria de convidá-la, viu, Sandra Kels, para a senhora voltar aqui um dia, mas para a gente falar do nosso programa, do dia a dia, desses casos que a senhora viu aqui até agora, né? Porque a gente pode mudar, depende da gente. Sim, né? com Isso certeza. depende da gente e as pessoas têm que saber que a justiça está aí. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, não é isso? A gente precisa confiar nas instituições. Né? Isso. Essa lei, que já é de 2008, ela veio para ampliar os direitos. E ela veio do sistema político. Né? Nós elegemos congressistas que fizeram a legislação. Então, a gente precisa saber mudar o sistema por dentro. Muito bem. Falou, eu quero convidá-la para estar aqui conosco, viu? Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, eu volto já, tá aí esse quadro, Seu Direito, com a doutora Simone aqui dentro do Alterosa Alerta. Vai! Seu Direito. Oferecimento Fadiva. Só faz direito quem faz Fadiva.